Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, programa da Igreja Cristã Maranata, destinado para aqueles que estão estudando para concursos públicos. E eu estou aqui hoje no nosso quarto programa, né, Luiz? Contando uma trajetória maravilhosa, abençoada, cheia de experiências que o Luiz está compartilhando com a gente, né? Vale lembrar que ele começou a registrar isso, né, Luiz, há muitos anos, antes de ser aprovado, né? Sem saber até porquê, né, Luiz? Agora eu vejo hoje aqui, com certeza o Senhor tinha preparado esse momento aqui para os nossos irmãos, para você compartilhar essas experiências, não é mesmo? Glória a Deus, né, Júlio? É semelhante à experiência lá de Esther, né? Exato, Esther você e está falando Mordecai, sobre né? isso, né? O primo dela diz exatamente isso para ela. Quem sabe, né? Se foi para isso que o Senhor te colocou, nesse te preparou reino, né? Exato. Nessa posição. Porque nós não estamos aqui, né, irmãos, para falar daquilo que nós somos, né? Daquilo que nós fizemos, mas aquilo que o Senhor fez por nós, né? E aquilo que o Senhor faz pelos seus servos, né? Sempre buscando ao Senhor, com a direção dos dons espirituais, a consulta a palavra, né? E chegando ao final da trajetória, né, Luiz? Você já, só para relembrar aqui, assista os programas anteriores para você conhecer a trajetória do Luiz, muitas experiências marcantes aqui. Mas você já fez a prova da Controladoria Geral da União, que é o concurso que você foi aprovado e o cargo que você exerce hoje, que é um cargo excelente. Você estava aguardando ser convocado para o curso de formação, o segundo curso de formação, mas aí teve uma mudança, né, no critério de convocação, de nomeação de aprovados, né, que acabou, naquele momento, te prejudicando, mas o senhor já tinha dado experiências que a porta já tinha sido destrancada, vamos assim, né, Luiz? A chave já tinha aberto a porta, só que estava aguardando ela ser efetivamente, né, aberta, né? E conta pra gente aí, como é que foi essa questão de começar o curso de formação? Isso. Um ponto importante também, nessa experiência da chave, né? A chave, ela tinha 5 segredos. Uhum. Então, isso aí foi, assim, fundamental, discernir o que eram esses 5 segredos para, de fato, abrir a porta. E o Senhor me levou, né, nos levou a usarmos aí os recursos aí da graça, né? Com certeza. Experiências, momentos, né? Nas madrugadas, na oração. Cada membro da casa, né? Da família ali, a gente estava com um bebê na época, né? Mas a minha filha maiorzinha já tinha aí seus 4, 5 anos de idade, então ela já usava os recursos também, né? O louvor era o recurso que ela usava. Sim. Mas a minha esposa, a oração, eu sempre nas madrugadas, né? E eu tive uma experiência interessante, Júlio, que no registro ela fica um pouco não tão evidente, né? Mas que foram com os jejuns, né? Eram jejuns, né? E foi no Manaim, assim, o jejum que eu estava acostumado eram os que nós geralmente realizamos. Mas na equipe, já a equipe nova, que tinha sido formada lá atrás, lá em 2011, o pastor que estava responsável pela equipe, ele ouvindo lá a minha experiência, toda aquela batalha, porque a equipe também sofreu, Todo né? mundo estava compartilhando, né? aguardando com você, todo mundo né? Aquela batalha ali, cada um com a sua batalha ali, mas eles ficavam vendo aquilo ali, aí o pastor, ele usou uma palavra, assim, olha, meu irmão, jejum e oração. E eu falava para ele, pastor, eu já faço jejum, tudo, ele falou assim, olha, talvez você vai precisar fazer uns jejuns, mas... Mas apertar um pouquinho mais essa carne. Exatamente. Vamos, né? Aí ele falou assim, olha, eu faço geralmente jejuns mais prolongados e aí me deu uma estratégia, né? Ele até me deu uma estratégia. Ele falou assim, olha, esse aqui que é mais prolongado, que tal você não começá-lo, né? Na virada da noite, né? Às 0h. Comece no horário que você tem condição de fato iniciar. E aí leve até onde for possível. Então, foram essas experiências com os jejuns que eu fui vendo que as portas elas iam sendo abertas no mundo físico, né? Na nossa realidade, as portas do mundo espiritual. O Senhor ia abrindo e realizando e fazendo as coisas. Então, tudo que aconteceu no primeiro mês de 2014, que foi toda a movimentação para o curso de formação, porque a prova consiste em quê? O concurso, 2 etapas. 2 etapas, né? Você tem a prova escrita e a prova de redação, que é a discursiva, e a outra etapa é um curso de formação que ele dura entre 30 e 40 dias. Sim, que é a etapa do concurso também. Exatamente, que é eliminatório. Se não for aprovado, é eliminado.
Eu precisava fazer aquele curso. Aquele ali era o momento. Uhum. O Senhor me dizia e me mostrava que provavelmente não haveria outra turma. Então, era preciso buscar por aquilo. Mas tudo sinalizava no sentido de que eu não ia conseguir fazer o curso. Uhum. Então, o meu pedido, a minha petição ao Senhor era poder fazer o curso. E eu estava, Júlio, na 37 desses jejuns, né? Aham. Eu estava mais ou menos nesse nível aí. E o Senhor deu essa experiência. A gente estava num seminário, Manaim, terminou o seminário, nós fomos orar à noite, e o Senhor falou, olha, o curso começava no dia 12 de fevereiro, isso aí era o final de semana que antecedia. Uhum. Na semana anterior eu já tinha feito de tudo. Tudo que você podia Tinha fazer. procurado um advogado, o advogado falou, olha, eu posso entrar com um mandado de segurança para que você faça o curso, mas o valor é X. Eu não tinha o dinheiro, Não tinha o não tinha o recurso. recurso. Desisti ali quando eu vi o valor, cheguei em casa, falei com minha esposa, olha, né, de fato, vamos desistir. Fui para o Maranhão e lá o Senhor falou assim, olha, na próxima semana eu vou te dar uma experiência. Na oração, o Senhor falou, eu vou te dar uma experiência. E estou eu lá, o curso começava na quarta, estou eu lá na terça-feira, no colégio, na escola. Já tinha desistido. Vida que segue, vida que segue, trabalhando. E a gente estava conversando sobre um assunto que não tinha muito a ver com nada do que nós falamos aqui, era um assunto de trabalho, era um computador que a gente precisava localizar em uma escola lá da região. E eu citei o nome de uma pessoa, eu falei assim, olha, acho que só fulano de tal vai poder nos ajudar a encontrar esse computador. Quando eu terminei de falar, a pessoa entrou pela sala. Na hora que ele entrou pela sala, o meu susto não foi nem tanto, mas foi o Senhor falar, né? Quando o Senhor fala, a voz do Senhor é inconfundível. Né? E o Senhor falou, olha, ele vai te ajudar a conseguir o mandado de segurança. Aí eu lembrei na hora que ele era advogado. Além de trabalhar, onde a gente trabalhava, ele também exercia a profissão de advogado. Então, esse dia, que era a véspera do início do curso de formação, foi um dia muito corrido. Eu tive que contar toda a história para ele. Para ele botar no pedido judicial. Isso, e meio que convencê-lo de entrar com esse pedido de esse mandato de segurança. Mandato de segurança. E é muito interessante, Júlio, assim, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou procurar um advogado, ele já sabe fazer tudo, né? Sabe. Nem sempre, porque eu tive que escrever eu tive que escrever a petição. Às vezes é uma área que não é de atuação muito específico, né? Você pensar... É muito interessante, assim, nós fomos vamos fazer a petição aqui agora, e a cidade tinha uma certa distância do tribunal, né? Uhum. Veja só, quando você entra com mandado de segurança contra ministros, porque a CGU é um ministério, sim, você precisa ir ao tribunal que trata dessas autoridades. Que tem essa autoridade, que é um tribunal superior, que é o STJ. Uhum. Então lá fomos nós, né? Pega o carro dele, corremos, fomos lá para o STJ, levar lá Aí chegamos lá, fomos entrar com mandado de segurança, aí a pessoa que atendeu ele falou assim, não, o senhor não sabe que mandado de segurança são entrados via PJE... Eletrônico, processo eletrônico, 2014. 2014, estava no começo. Ele olhou assim, né? De vez em quando a gente... Esse era o meu advogado. E o senhor estava usando ele, né? Aí ele falou, não, vamos correr, vamos voltar para Sobradinho, vamos entrar. De lá mesmo nós poderíamos ter entrado com o mandado de segurança. E voltamos, conseguimos entrar com o mandado de segurança. Geralmente as respostas para esse tipo de instrumento, né? Elas são rápidas, né? E o Senhor abriu a porta, o Senhor permitiu que eu participasse do curso de formação. E foi interessante que, na época, não só eu, mas outros colegas também entraram com o mandato de segurança para participar do curso. Só que nós usamos uma estratégia que o Senhor nos deu, né? Que foi o seguinte, nós não entramos juntos, né? Nós entramos em separado. Uhum. Então, alguns mandatos de segurança caíram com os ministros, outros mandatos caíram com outros ministros. Uhum. Então, alguns, Júlio, entenderam que nós tínhamos o direito de participar do curso, que era apenas um curso de formação. Era apenas um curso de formação. Mas outros entenderam que nós não tínhamos o direito e negaram. Então, algumas pessoas ficaram pelo caminho. Dentre todas, 6 de nós passamos nesse perfil subjúdice, né? Subjúdice. Então, eu tinha sido aprovado. Eu estava aguardando a entrada, mas eu ainda estava subjúdice. Ainda estava ainda, né, com essa questão de só uma expectativa ainda, né? Exatamente. Rapaz, e é isso, é maravilhoso a gente destacar o quê? Aí entra o papel do Senhor. Você fez tudo o que estava ao seu alcance, né? Você estudou, fez uma boa prova, teve um bom desempenho, mas aí surgiram situações que você não pode resolver. Aí o Senhor entra, né? Aí o Senhor fala para mostrar que assim, ó, agora sou eu que estou cuidando, sou eu que estou
abrindo as portas. Isso é maravilhoso, certo? Aí você conseguiu fazer o curso de formação. Consegui fazer o curso de formação. Então, assim, de um grupo de 40 pessoas, haviam, então, em torno de 40 pessoas, haviam mais 6 que eram os subjúdices. Então, nós realizamos o curso de formação, eram 2 turmas, mas eu estava consciente de que eu terminaria o curso de formação, veria os meus colegas que estavam ali serem nomeados, mas eu ainda não seria nomeado. Até porque havia uma pessoa chamada Urias, né? Nome bíblico aí, né? Urias, que estava na minha frente. Então, eu era o 16º ali, né? De acordo com a recolocação e o Urias era o 15º. Então, o direito à vaga era dele. Do Urias. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos todo um processo, desenrolar do curso de formação. Finalizamos, né? Concluí o curso com sucesso. Os colegas foram nomeados em abril de 2014 e eu fiquei aguardando, continuei aguardando. Nesse interstício, Júlio, uma outra turma aconteceu, uma turma menor aconteceu, e nessa turma menor que aconteceu, vem Urias fazer o seu curso de formação. Urias foi uma pessoa que apareceu assim na listagem, eu conhecia, né? Os candidatos, eles se conhecem, acaba né? se conhecendo, né? Fazendo contato, então, para assim, ver quem vai assumir, se alguém não vai, né? Era uma pessoa que já atuava na justiça eleitoral, era um profissional do mundo aí dos concursos, né? E ele estava aprovado tanto na Controladoria Geral da União como no concurso do Banco Central. E eu precisava, de uma forma, negociar com ele ou convencê-lo de preferir, né, o Banco Central, de optar pelo Banco Central ao invés da CGU, mas o mindset dele, ou seja, o projeto dele, era o projeto normal que todo candidato tem, que não, eu vou seguir o meu plano, fui aprovado para a CGU, estou sendo chamado, eu vou assumir a CGU, quando o Banco Central me chamar, eu decido. Então, nós em casa começamos a orar nesse sentido, para que ele desistisse da vaga, para que Deus talvez tocasse o coração dele. para que o Senhor tocasse o coração dele. Esse foi o nosso grande desafio nos dias que se seguiram ao curso de formação. Amém. Certo. E aí, o que aconteceu depois disso? Orar ao Senhor, Deus tocou o coração de Urias ali, tocou o coração dele para você conseguir entrar, e conta pra gente aí, como é que foi? Pois é, então nesse período eu consegui então um contato com ele, consegui conversar com o Urias, né? Então, foi quando de fato ele esclareceu para mim que o projeto dele era esse, não havia perspectiva de nomeação do Banco Central, então ele assumiria na CGU. Seguia o plano de realizar o curso de formação. Mas haviam colegas meus que já haviam participado também do curso de formação anterior, subjúdice. Só que nessa outra oportunidade de curso de formação, essa pessoa, esses outros colegas haviam sido chamados, de fato. Então resolveram fazer o curso de novo. Porque lá atrás havia sido subjúdice, que era uma coisa precária. Agora não era mais subjúdice. Agora não era, então vou fazer de novo. Então eles eram os meus espias lá dentro. Tínhamos espias lá na Terra Prometida. Urias veio hoje. Não, Urias não veio hoje. Então eles ficavam me informando. E o Urias, ele, num determinado momento, confessou para mim, né, que tinha alguns outros projetos, alguns outros planos, e um deles era uma viagem que já estava marcada, era uma viagem com a família, com a esposa, e ele estava deixando aquela viagem para fazer aquele curso não estava no roteiro dele. E ele me manteve em suspenso. Até o último momento. Até o último momento. Eu vou permanecer aqui. Você provar. Eu sei, então, que ele estava sendo pressionado dos lados que eu conhecia. Era o meu lado e o lado também da casa dele, da esposa dele em especial. Num determinado dia, Urias, ele entra em contato comigo e fala assim, olha, estou desistindo do curso de formação. Estou desistindo, vou deixar. Pode vir aqui, ele estava no curso, vem aqui que eu vou assinar o meu termo de desistência. Eu, como o interessado, deveria levar um termo para ele, para que ele assinasse e fosse a desistência dele e consequentemente, a minha oportunidade de assumir a vaga. Aí, aí aconteceu, você estava tranquilo, né? Então, fez o termo de desistência, deu para ele. Já tinha o termo pronto. Já estava tudo pronto. Era só o Urias sair e você entrar no lugar dele. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Ai, meu Deus do céu. Porque assim... Meu irmão, tá chegando a hora, mas olha como é que tem que passar por o processo. Deus vai
vai provando, né, Luiz? Vai provando. Deus vai deixando pro momento ser a hora que Deus quer, né, meu irmão? Não é A alegria em casa foi tão grande que a família toda entrou no carro, né? E nós nos deslocamos. As distâncias em Brasília são razoáveis, né? Uhum. Então nós deslocamos, saímos de Sobradinho, fomos lá para a ESAF. Chegando a ESAF, tá eu, minha esposa, minha filha. O Urias pegou a caneta para assinar Pra o termo de desistência. termo. E tinha, na hora, havia uma pessoa do RH da CGU, né? E a pessoa, na hora, ela falou assim, olha, você sabe que você está desistindo da vaga, mas ele não vai poder assumir, não é? Como assim? Você não vai poder assumir? Oh, E meu o Urias, Deus. então, levantou um sinal vermelho lá para o Urias na hora. Ele falou, como ele não vai poder assumir? Eu estou desistindo da vaga. E a pessoa esclareceu para ele, não, ele está sob júdice. Ele fez o curso de formação sob júdice. A partir do momento que ele apelou para César ele vai. Olha, só quando... Então essa era a minha situação. Então o Urias falou assim, não, então tá bom, já que é desse jeito, ele rasgou o termo de desistência. Rasgou o Também termo. não assino mais esse termo de desistência. Meu Deus do céu. Esse era o meu amigo Urias. Mas interessante, Júlio, nessa história toda aí, é que eu descobri aos poucos que o Urias era um homem de Deus. Até porque geralmente nomes bíblicos eles não vêm por acaso. Exato, né? O pai dele era um pastor. Não, olha só. Ele falou para mim que era, de fato, um servo de Deus. E eu fui para casa, né? Assim, desapontado, né? A família no carro deve ter ficado chateada, né? Fui pra Puxa casa. vida. Mas, ao final no início da outra semana, eu recebi a notícia de um colega meu, já na segunda, o Urias não veio hoje. E essa mesma pessoa na terça, também não veio hoje, também não. E precisava de caracterizar, já que eram quase 40 dias de curso, né? 40 dias, né? Da prova, os 40 dias. 40 dias, né? Desafiando Deus, as 40, né? 40 dias de o povo ouvindo a afronta de Golias. As 40, né? 40 anos no deserto. Então, 5 dias seguidos caracterizava como a desistência. Ou ele assinava o termo de desistência ou simplesmente abandonava o curso. E foi isso que aconteceu. Assim, da mesma maneira que ele apareceu, né? Ele desapareceu. Eu imagino que ele foi para a viagem dele, que estava marcada, e preferiu aquilo ali. Já estava empregado, já era um concursado, era analista da Justiça Eleitoral, e pouco tempo depois foi chamado para o Banco Central, até onde eu sei, pouco que eu acompanhei a trajetória dele, exerce um cargo de liderança importante lá no banco, né? E eu fiquei, Júlio, assim, o Urias desistiu, eu não podia assumir. E agora? Mas um dia, nas caminhadas ali, então o que eu estava fazendo? Eu comecei a ouvir livros, né? Livros em áudio, e estava ouvindo Heróis da Fé. Eu acho que já era a terceira ou quarta vez que eu estava ouvindo aquele livro. E a ligação, eu ouvia no celular, eu caminhando pela cidade, ali voltando para casa, alguém me ligou. Era o RH da CGU. Olha, o dia chegou, né? O dia chegou finalmente. Era o RH da CGU me ligando na sexta-feira à noite. À noite. Alguém do RH, era assim, 5h30 da tarde, mais ou menos, avisando, olha, nós teremos nomeação no dia 8 de julho e você está sendo chamado para ser nomeado. Então, assim, aquilo ali... Deus. Aleluia! Que festa, né? Que festa, que coisa maravilhosa. É muito bom, isso é muito bom. Graças a Deus. Glória Amém. Irmãos, olha só, vocês acompanham com a gente esses programas, né? Que o objetivo aqui é compartilhar experiências que o nosso irmão teve. E a gente se identifica muito, porque nós passamos também por esses momentos, né? E você pode ter se identificado por algum desses momentos, né? Talvez você ainda não esteja na lista dos aprovados, né, Luiz? Mas você está lá no comecinho ainda, né? Está lá no comecinho, de repente, sem saber que área de concurso estudar, né? Ou você pode estar num momento como esse, já foi aprovado no concurso, mas a nomeação está demorando, né, para vir, está aguardando, está no cadastro de reserva, ser chamados, né? Nós não sabemos qual o projeto que Deus tem para a sua vida, mas nós sabemos que o nosso Deus é fiel, né? Ele é fiel e a palavra dele não volta vazia. E as experiências permanecem, né? Permanecem conosco aí, né? Nessa trajetória, né? Pois é. E, assim, Júlio, é importantíssimo o fato do Senhor ir confirmando cada passo e, principalmente, o primeiro passo.
olha, é isso aqui, Uhum. pode ir em frente. Por quê? Veja só, nós terminamos o programa anterior comentando que construímos uma tese Uhum. no tribunal, no Aham. STJ. E, de fato, com o passar do tempo, veja só, me ligaram do RH e falaram, você está sendo chamado. Mas eu ainda era subjúdice, Uhum. porque, afinal de contas, eu apelei Sim. para César. Então, meu processo estava na mão do ministro, não havia sido julgado o mérito, ele Uhum. apenas deu a permissão para eu participar do curso. Sim. Então, tudo era precário. Era tão precário que no dia que eu fui levar o meu termo, o meu pedido de exoneração, o sonho lá da minha sogra, Uhum. na Secretaria de Educação, a pessoa que recepcionou, que era uma pessoa da escola ali, que daria encaminhamento, ele usou exatamente essa expressão para mim, assim, falou assim, olha, isso aqui que você está cometendo é uma insanidade, assim, É não faz sentido, você subjúdice. está subjúdice lá, precário, aqui você está há mais de uma Efetivo há década muitos anos. conosco, você está se desligando aqui para assumir lá. Você vai perder as duas coisas. Mas eu tinha a palavra do Senhor para me Amém. apoiar. Aquilo ali foi Uhum. fundamental. Então nós seguimos. Mais adiante, Júlio, a tese, a jurisprudência é formada no STJ dizendo o seguinte: se um concurso é aberto, né, e há uma quantidade de vagas, e na previsão da abertura desse concurso houve um cadastro reserva de 50%, então a teoria, a tese da proporcionalidade diz a proporcionalidade que é aplicada para o cargo X deve ser a Essa é mesma mesmo. aplicada para o cargo Y por uma questão de equilíbrio. Muito Isso bom. foi maravilhoso para nós, porque quando nós entramos com os primeiros pedidos de mandado de segurança, as pessoas que estavam próximas falavam, não, isso aí que vocês estão pedindo é uma coisa absurda, isso não existe. Existe, Nunca né? ouviram falar no, Ordenamento jurídico, no essas coisas. ordenamento jurídico, no poder da administração, né? No poder dos atos administrativos, que a administração ela tem essa capacidade, mas nós acreditamos, né? E cremos no Senhor e surgiu, então, essa oportunidade de entrarmos e permanecermos, porque o Senhor foi aos poucos, né? Mais adiante o ministro nos deu não só a tese foi construída, como ele também deu o processo por encerrado, porque ele concluiu o quê? Ele já está trabalhando, Uhum. já foi efetivado. Não faz sentido eu julgar o mérito aqui de um curso de formação. Se o Exato. curso de formação era um pré-requisito, ele fez o curso e foi aprovado. Dá Então é certo. crer na palavra do Senhor que tudo vai dar certo. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, meus queridos, olha, vale a pena ter o Senhor como seu companheiro nessa rotina de estudos, né, Luiz? Glória Vale a a Deus. pena que usar não só apenas os estudos técnicos que você precisa do concurso, mas também usar as armas espirituais, né? Os recursos da graça, a oração, o louvor, a palavra, consulta a palavra, os dons espirituais, a comunhão do corpo, você comentou, né? Pedir oração, reuniões no grupo de intercessão, estava no Manaim, estava na sua atividade, você não deixou, né, a sua vida espiritual porque estava estudando, né, Luiz? E nisso o Senhor foi confirmando cada etapa, né, Luiz? Glória a Deus. Então, para a gente encerrar aqui essa sequência de programas, já quero agradecer, Luiz, por você ter vindo com a gente. Nós vamos fazer outros programas para falar especialmente da sua rotina de trabalho lá na CGU, falar sobre concursos de tecnologia da informação, né, Luiz, que é uma área que está muito movimentada hoje, né? Mas eu queria que você olhasse aqui para o pessoal e deixasse uma mensagem de encerramento, né, resumindo um pouquinho da sua trajetória. E o objetivo de você compartilhar esse relato aqui com os irmãos também. Ótimo. Então, falando diretamente com os nossos espectadores, né? Confie no Senhor, busque uma experiência com Deus em relação à sua vida profissional. Se a sua opção é concurso público, porque nós temos a oportunidade de servirmos em diversos lugares, né? A carreira profissional, ela nos traz várias oportunidades na vida. O serviço público é servir ao público, é uma missão extremamente importante que Deus ele nos confiou. Depois que eu cheguei onde eu estou hoje, que é a Controladoria Geral da União, eu encontrei pessoas que, de fato, levam o trabalho a sério, servem de fato ao público, buscam prestar um bom serviço à nossa sociedade. E essa, de certo modo, é a nossa missão nessa terra, como homens, e temos a missão, como servos de Deus, de servirmos ao Senhor, de servirmos na igreja, né? E o Senhor, ele é fiel, ele nos recompensa muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. O texto que norteou
nos norteou durante todo esse período foi: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, que é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Todas as Amém. promessas, tudo aquilo que o Senhor falou, que iria fazer, ele fez, ele foi fiel, permaneceu fiel até o fim, e eu almejava ser um servidor de um tribunal judiciário, estaria feliz da vida. O Senhor me colocou num lugar muito melhor do que aquilo que eu havia buscado, porque servimos ao Senhor. E essa é a grande recompensa que existe na vida do servo. Amém. Glória a Jesus. Então, queridos, nós encerramos essa sequência de programas contando um pouquinho dessas experiências, né? Um programa mais focado no conteúdo espiritual, de edificação. Eu tenho certeza, né, que muitas experiências aqui serão, assim, válidas para a sua jornada de estudo, né? E quero também fazer um convite. Você, irmão, que nos acompanha, que recentemente, né, foi aprovado em concurso público, quer compartilhar suas experiências também conosco, com os irmãos, escreva para o programa Foco nos Concursos, deixa seu contato, de repente, nos vídeos do YouTube, compartilha conosco, que vai ser uma alegria também trazer isso para os irmãos, né? E o nosso objetivo é aqui, né? Nós estamos aqui voluntariamente para poder ajudar os irmãos, colher como igreja, como corpo, compartilhar conhecimento, e nisso aí você atingir o seu objetivo de ser aprovado nos concursos. Amém, Luiz? A paz do Senhor. Uma alegria imensa ter você aqui no nosso programa Foco nos Concursos, mas você vai voltar, você sabe disso, né? Glória a Deus, estou à disposição. Amém. A paz do Senhor, esse foi o programa Foco nos Concursos de hoje. Até a próxima. A paz do Senhor.